Eu só tenho duas perguntas muito breves. Você configurou isso como quem enviou isto, certo, senhor? Espere um segundo. Senti sua falta, todos sentiram falta. Foi notavelmente diferente aqui na sala, com você passeando por Londres por algum motivo. Mas aqui estamos agora. Estamos todos juntos. Sendo o secretário, nunca apareceu. Tá bem. Mas de qualquer forma, então ouça, desde a semana passada, já que eu estava fora na semana passada, e eu sei que isso surgiu na semana passada, mas eu só quero tentar esclarecer, colocar um ponto claro nisso, que é o seguinte: amanhã é o 500º do aniversário da queda de Saigon, o fim da Guerra do Vietnã. Houve relatos de que os EUA informaram, instruíram ou de outra forma aconselharam diplomatas dos EUA, diplomatas no Vietnã, para não participarem das cerimônias de comemoração. Isso é verdade, porque a resposta que continuamos recebendo é que os EUA e o Vietnã são parceiros fortes e isso e aquilo, e eles convidaram pessoas, mas não estão. Não há decisão de um jeito ou de outro. Então, é correto que eles foram informados ou aconselhados a não participar? Bem, você sabe, assim como a maioria das pessoas aqui, se não até melhor depois de décadas, que não vou discutir conversas que tivemos com nossos diplomatas aqui ou no exterior. Mas eu vou. Caso as pessoas estejam curiosas sobre a resposta que você espera, eu vou fornecer uma resposta. E para todos os outros também. Os Estados Unidos e o Vietnã têm um relacionamento robusto, bilateral, e estamos comprometidos em aprofundar e ampliar esses laços. Estamos ansiosos para trabalhar com o governo vietnamita e o povo do Vietnã para enfrentar desafios e oportunidades compartilhados. E considerando, novamente, meio século atrás, quando isso terminou. Agora, é claro, temos uma geração, minha geração, que é incrível poder dizer isso, ter esse relacionamento com o Vietnã como um bom relacionamento e que é bilateral e robusto. Então, esse é um exemplo muito bom do que pode acontecer ao longo de cerca de 50 anos. Você tinha uma segunda pergunta? Bem, sim, mas só sobre isso. Quero dizer, os diplomatas do Israel vão participar disso? Sabe, eu não vou responder a essa pergunta. Não vou discutir o que foi sugerido ou não sugerido, ou comunicações com nossos aliados ou nossos diplomatas em países estrangeiros. Sim, senhor, obrigado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, há relatos hoje de que 4.000 vistos para estudantes com antecedentes criminais foram revogados nos primeiros 100 dias da administração. Esse é um número mais alto do que vimos antes. Eu queria ver se poderia obter mais detalhes sobre isso. E então eu tinha um tópico diferente. Bem, eu sei que assuntos consulares e o Departamento de Estado não discutem os detalhes dos vistos. Nós não fornecemos estatísticas, nós não discutimos números. Então, eu apenas lembraria as pessoas que certamente não comentaria sobre um número que foi impresso em algum lugar. O que posso dizer é que é algo que não fornecemos. E então, separadamente, há relatos de que o Iraque prendeu um suspeito do ISIS ligado ao ataque terrorista em Nova Orleans no Ano Novo. O Estado tem algum comentário sobre isso ou alguma participação? Conversei com o secretário um pouco mais cedo. Eu não perguntei a ele sobre isso. Então, vamos retomar isso. E certamente espero falar com ele novamente e posso perguntar isso. E vamos retornar isso para você, com certeza. E agora, Andrea Mitchell? Sim. Eu queria perguntar sobre a Ucrânia. Ok, a Rússia tem continuamente bombardeado a Ucrânia, Kiev outro dia, mais bombardeios durante a noite, após pedir um cessar-fogo cerimonial, um cessar-fogo de 3 dias na próxima semana, para que possam celebrar e honrar sua vitória na Segunda Guerra Mundial. Mas eles ainda não concordaram. Quase 50 dias desde que foi proposto pela primeira vez o cessar-fogo. O cessar-fogo de 30 dias que a Ucrânia aceitou. E agora, também o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, em uma entrevista, disse que a posição russa inclui a desmilitarização. Ele menciona a desnazificação, que é uma declaração falsa, mas a desmilitarização da Ucrânia, como parte de sua agenda, assim como o levantamento de sanções, retirada de processos, cancelamento de mandados de prisão e similares. Primeiramente, a reação dos Israel ao bombardeio contínuo na Ucrânia pela Rússia. E, em segundo lugar, a demanda russa por desmilitarização. Os Israel considerariam algum dia exigir a desmilitarização da Ucrânia como condição para um plano de paz?
Bem, você sabe, eu não posso e não discutiria quais eram as opções ou o que está na mente dos nossos diplomatas. E eu entendo e ouço de pessoas fora desta sala de imprensa, e certamente de todos vocês, e é o trabalho de vocês perguntar. Mas isso não é algo que podemos fazer. É prejudicial se antecipar. O que nossos especialistas, o que nossos diplomatas, o que o secretário de Estado, o que é o presidente dos Estados Unidos, as pessoas mais poderosas do mundo se reunindo para encontrar uma resolução para isso. E a discutir ou especular sobre isso não ajuda. Aumenta, eu acho, o medo e a confusão. Então, eu não farei isso, mas eu tenho algo que posso lhe dizer que o secretário me disse sobre a situação. Há pouco tempo, Andrea Mitchell. Estamos agora em um momento em que propostas concretas precisam ser apresentadas pelas duas partes sobre como encerrar este conflito. Como prosseguiremos a partir daqui é uma decisão que agora pertence ao presidente. Se não houver progresso, recuaremos como mediadores neste processo. Bem, ele disse no Meet the Press que esta semana seria crucial. Ah, claro, isso me parece uma declaração crucial. Sim. Então, existe algum tipo de prazo? Bem, ele disse agora. Ele disse que agora é o momento em que propostas concretas precisam ser apresentadas pelas duas partes no conflito. E se não houver progresso, o que deixamos claro, não vou especular sobre o que esse prazo significa para o presidente ou para o secretário. Mas isso é muito distinto. Declaração muito clara do secretário. Tanto o secretário quanto o presidente são homens muito transparentes. E o povo americano tem acompanhado esse processo abertamente, o que por si só é uma espécie de nova experiência. Mas foi isso que ele me disse há pouco tempo. Você pode falar sobre o nível de frustração dele com o processo? Bem, não vou interpretar o secretário. Ele novamente está muito acessível. E ele tem sido. Novamente você o viu neste fim de semana na televisão. E ele é muito claro. Frequentemente desarmado, transparente. Um homem que se importa com a natureza do que está acontecendo neste planeta em uma posição muito única para fazer a diferença. E é isso que ele quer fazer. Sim, senhor. Só um momento. O secretário disse que você o citou dizendo que propostas concretas precisam ser apresentadas por ambos os lados. Propostas sobre o quê? Bem, obviamente para acabar com o conflito. Quero dizer claramente, é sobre o que eles têm trabalhado, que é um cessar-fogo, um completo, total cessar-fogo, duradouro. Não um momento de 3 dias para que você possa celebrar. Outra coisa, um cessar-fogo completo, duradouro e um fim para o conflito. Isso significa que as propostas que os Estados Unidos tinham na mesa estão fora da mesa agora que você está buscando? Não vou especular sobre o que a declaração feita aqui significa em relação a coisas que existiram ou foram discutidas antes. É apenas o que ele disse hoje, e acho que está claro. Justo. E minha segunda pergunta sobre a Coreia do Norte, eles finalmente reconhecem que aparentemente enviaram seus homens, seus soldados, para lutar pela Rússia na Ucrânia. Isso muda sua abordagem, sua visão sobre o conflito de alguma forma? E alguma resposta que você poderia dar? Bem, sabemos que isso é bastante simples. A Coreia do Norte não está sendo útil. Eles não estão sendo úteis a outras nações, que também estão facilitando essa carnificina e suas ações tornam possível continuar. Países terceiros, como a Coreia do Norte, têm perpetuado a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e eles têm responsabilidade por isso. Continuamos com a Coreia do Norte. Estou falando sobre a Coreia do Norte e outros terceiros países como a Coreia do Norte. Continuamos preocupados com o envolvimento direto da Coreia do Norte na guerra, o envio militar da Coreia do Norte para a Rússia e qualquer apoio fornecido pela Federação Russa à RPDC, em troca, deve acabar. O treinamento de soldados norte-coreanos pela Rússia viola diretamente as resoluções 1718, 1874 e 270 do Conselho de Segurança, que coletivamente impõem uma ampla proibição de fornecer ou receber treinamento ou assistência militar para ou da RPDC.
Sim, senhor. Obrigado. Sobre o Oriente Médio, ONU. Qual é a visão do departamento sobre o bloqueio em andamento e o secretário pressionará para que ele seja levantado? Pergunta. O presidente Trump disse há poucos dias que há uma necessidade muito grande de medicamentos e alimentos. Referente, é claro, a Gaza e a ajuda a Gaza e que estamos cuidando disso. E, novamente, dentro do quadro das negociações, das ações, dos esforços, como discutimos, acho que em cada case briefing, o que é apropriado. Acho que o presidente dos Estados Unidos, ao fazer essa declaração, deixa claro que ações estão sendo consideradas e tomadas e que o presidente está trabalhando nisso. Então, estamos cuidando disso. Como isso se traduzirá de fato? Bem, estamos claros, vamos descobrir. Ele não é um homem lento, também. Os Estados Unidos, é claro, apoiam o fluxo de ajuda humanitária, com salvaguardas para garantir que a assistência não seja desviada, saqueada ou mal utilizada por grupos terroristas como o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina. Mas quanto a uma coisa, nós certamente, acho que posso dizer de forma geral sobre o presidente, é que quando ele diz algo, ele age. E ele não perder tempo. E neste caso particular, com ambos os homens estabelecendo esses primeiros 100 dias como a marca da natureza, de onde ambos têm estado pessoalmente comprometidos. Secretário Rubio e presidente Trump. É sobre paz e cessar fogo tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia e certamente em Gaza. E sua observação sobre o que ele quer alcançar nesse sentido. Novamente, há uma necessidade muito grande de remédios, alimentos e estamos cuidando disso. Então, não vai demorar muito, tenho certeza, para ver os resultados do seu trabalho. Então, a segunda pergunta, senador Sanders. Sim, senhor, vá em frente, por favor. Obrigado, Tammy. Eu queria passar para um país vizinho, na verdade, o Canadá. A menos que eu esteja enganado, eu não vi nenhuma reação oficial da Casa Branca ou do Departamento de Estado ou das autoridades em relação à eleição. A vitória na noite passada de Mark Carney, o primeiro-ministro, e ele prometeu hoje que um Canadá unido enfrentaria o presidente. Bem, aqui está o que podemos dizer sobre o Canadá. Os Estados Unidos estendem suas felicitações ao primeiro-ministro Mark Carney e seu partido pela vitória nas recentes eleições federais do Canadá. A relação EU-Canadá continua sendo uma das mais extensas do mundo. Estamos ansiosos para trabalhar com o governo do primeiro-ministro Carney, especialmente em questões-chave como a justiça comercial, o combate à imigração ilegal, a interrupção do fluxo de fentanil e outras drogas perigosas e o enfrentamento da influência do Partido Comunista Chinês em nosso hemisfério. Relatamos que o ministro das Relações Exteriores da Síria se reunirá com funcionários dos IUAM em Nova York. Com quem ele se encontrará do Departamento de Estado e qual será a mensagem de Washington para ele sobre o alívio das sanções? Bem, é claro, sabemos que podemos confirmar que alguns representantes das autoridades interinas sírias estão em Nova York para várias reuniões da ONU. Mas você sabia disso? Continuamos a avaliar nossa política para a Síria com cautela e julgaremos as autoridades interinas por suas ações. Não estamos normalizando as relações diplomáticas com a Síria neste momento. E eu não posso antecipar nada para você sobre quaisquer reuniões. Não tenho nenhuma reunião para descrever ou confirmar para você. Sim, você está? Você tem? Vou acompanhar. Cuba, mas se houver uma pergunta... Tudo bem. Vá em frente. Cuba. Ok. Cuba prendeu hoje o dissidente de destaque José Daniel Ferrer por violar os termos de sua liberdade condicional apenas 3 meses após sua liberação da prisão, como parte de um acordo mediado pelo Vaticano com o governo Biden. E Félix Navarro, outro dissidente de destaque, também foi preso. O Departamento de Estado tem alguma reação a essas prisões? Sim, nós fazemos. Condenamos veementemente o tratamento brutal e a detenção injusta dos patriotas cubanos José Daniel Ferrer e sua esposa e filho pequeno, assim como Félix Navarro e outros ativistas pró-democracia. Exigimos a libertação imediata das centenas de prisioneiros políticos e prisioneiros de consciência injustamente detidos que o regime cubano mantém. Certo? Agora quem está lá atrás? Estávamos acompanhando aqui? Síria. Síria. Sim, por favor. Então vá em frente. Nas prisões. No JF. Na Síria, há cerca de 9.500 terroristas do ISIS. E eu me pergunto,
se os Estados Unidos vão aliviar as sanções para que aqueles terroristas na Síria não aproveite a situação. Além disso, houve ontem agitação civil perto de Damasco. Eu me pergunto se você tem algum comentário sobre isso. Obrigado. Não, posso comentar. Sobre a natureza do que está acontecendo dentro da Síria, ou a natureza da reação do nosso governo ou do Departamento de Estado. Sinto muito por isso. Sim, senhor. Espanha e Portugal sofreram ontem um apagão massivo. Os Estados Unidos forneceram algum apoio a eles? E tem alguma informação sobre quais foram as causas? Bem, sim, todos estamos curiosos sobre isso. Foi meio assustador ver isso para todos os nossos amigos na Espanha e em Portugal. Uma coisa que posso dizer de interesse, claro, também para o Departamento de Estado, é que não houve impacto na operação de nossas missões na Espanha ou em Portugal. A eletricidade foi totalmente restaurada em nossas missões a partir desta manhã. E neste ponto, eu poderia apenas encaminhá-lo aos governos de Portugal e Espanha para mais informações sobre o que aconteceu. Eu sei que eles estão investigando, obviamente, mas neste momento não tenho mais nada para acrescentar. Tudo bem, sim. Seguindo seus comentários do secretário Rubio sobre as propostas da Ucrânia, nosso entendimento é que a Ucrânia e os europeus apresentaram uma contraproposta ao que foi colocado na mesa pelos Estados Unidos. É isso? Devemos interpretar isso como uma rejeição da contraproposta deles em... Acho que você deve interpretar como o que o secretário quis dizer, que é isso. O que está acontecendo agora é que o que esperamos deles são propostas concretas sobre como encerrar esta situação. Então, essa é a declaração dele. Eu não o expandiria. Sobre isso, já que essas são as palavras que ele usou para mim, acho que é muito, muito claro que agora estamos no momento em que propostas concretas precisam ser apresentadas pelas duas partes sobre como encerrar o conflito. Como prosseguiremos a partir daqui agora é uma decisão do presidente. Se não houver progresso, recuaremos como mediadores do processo. E ele tem alguma conversa planejada com seus colegas ucranianos e europeus? Vi que você falou, mas não há nada que eu possa relatar neste momento, mas, claramente, isso não é um fechamento de portas. Este é agora um próximo passo, que espero que possamos ver. Sim, senhor. Você acha que nos primeiros 100 dias o presidente Trump conseguiu tornar a América mais grandiosa, tornar a América mais rica, tornar a América mais apta? Você está me armando? Não, estou apenas pedindo sua opinião. Estou apenas pedindo sua opinião. O momento de congelamento definitivo. Estou aqui por causa da minha fé no presidente dos Estados Unidos antes dele vencer. Esta eleição em particular, sabendo do seu passado e do que ele realizou. Claro, o povo americano sentiu o mesmo ao devolvê-lo a este cargo após 4 anos, que não foram bons para o povo deste país, economicamente ou de outra forma. Há um número extraordinário de realizações que vão desde a fronteira fechada, a inflação, diminuindo pessoas à mesa para discutir paz e cessar fogos, que ninguém jamais havia imaginado ou conseguido realizar anteriormente, além da natureza da ideia de que o Departamento de Estado, por exemplo, temos uma responsabilidade quando se trata do dinheiro que é gasto, que os contribuintes americanos podem ter sido o homem e a mulher esquecidos do passado. Mas agora eles são lembrados novamente, e que o dinheiro que gastamos é deles, pelo qual eles trabalharam, e um compromisso com os valores e a natureza do que importa para os Estados Unidos. Então, estamos lidando com essas questões maiores, mas também, é claro, todos os dias discutimos a natureza do que está acontecendo no mundo. Com base nesses valores e esses homens e mulheres decidindo viver suas vidas, incluindo os homens e mulheres de quem falo frequentemente nesta sala, que anonimamente dedicaram suas vidas e décadas, em muitos casos, para ajudar a garantir que as pessoas que lideram este país, de qualquer partido, tenham as informações de que precisam para garantir que esta nação esteja segura e protegida. Agora temos uma administração que está implementando esses valores e deixando claro para o povo americano. E já se passaram 100 dias e já sabemos que mudanças tremendas aconteceram e continuarão a acontecer sob a liderança do presidente Trump.
todo o seu gabinete, mas estou no Departamento de Estado por causa da liderança de Marco Rubio. E é um momento emocionante e bom para o mundo. Então a resposta é sim. Ontem, uma declaração de imprensa do Departamento de Estado disse que os Estados Unidos estão em contato com a liderança tanto do Paquistão quanto da Índia, tentando acalmar a situação. Você tem algo a dizer? Sim. O secretário também me deu uma nota sobre isso, senhor. Então estamos entrando em contato sobre a situação na Caxemira, Índia e Paquistão, como ele disse. Estamos entrando em contato com ambas as partes. E dizendo, é claro, para não escalarem a situação. O secretário espera falar com os ministros das Relações Exteriores do Paquistão e da CIPREI, Índia, ainda hoje ou amanhã. Ele está incentivando outros líderes nacionais, outros ministros das Relações Exteriores, a também entrarem em contato com os países sobre esta questão. Então, e, novamente, como mencionei, ações estão sendo tomadas todos os dias. Neste caso, o secretário falando diretamente com seus homólogos na Índia e no Paquistão. E esperamos certamente o impacto que ele geralmente tem com as pessoas com quem falou e certamente com a liderança do presidente Trump. Índia e Paquistão tendo essas conversas. É muito importante para eles. E sim, senhor. Sim, já estive. Na segunda-feira, 68 migrantes, na maioria etíopes, foram mortos em um centro de detenção no Iêmen. Você está em condições de confirmar agora que esse foi o resultado do Zewendar, ação militar do ZEUA? Não estou preparado para falar sobre isso. O que posso dizer é que os ataques Houthi continuam a prejudicar as rotas comerciais internacionais na região do Mar Vermelho e custaram bilhões à economia global. E isso deve parar. E estamos cientes de vários relatórios na região. E estamos encaminhando perguntas primeiro ao Departamento de Defesa, mas também levarei isso de volta para ver o que mais podemos ter para você ainda esta semana sobre esse assunto. Absolutamente. Tudo certo. Paquistão, certamente. O ministro paquistanês fez uma declaração sobre realizar trabalhos sujos para os Estados Unidos, enquanto também negava a existência do Lashkar-e-Toiba no Paquistão. Qual é a resposta do Departamento de Estado a isso? Bem, como mencionei, a única coisa que estou realmente preparado para discutir aqui é o fato de que o secretário de Estado vai conversar com os ministros das Relações Exteriores de ambos os países. Isso será abordado? Posso dizer que, obviamente, também estamos monitorando os desenvolvimentos em toda a região. E nós, como você sabe, em múltiplos níveis, devo dizer, estamos em contato com os governos da Índia e do Paquistão, não apenas no nível de ministros das Relações Exteriores, certamente, mas em múltiplos níveis. Nós, claro, estamos incentivando todas as partes a trabalharem juntas para uma solução responsável. O mundo está observando isso, mas não tenho detalhes adicionais a esse respeito. Sim, certamente. Vá em frente. Parabéns pela conclusão dos seus 100 dias. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. O senhor Rubio já falou com o ministro das Relações Exteriores do Paquistão nesses 100 dias. Mas o problema é que todo o Congresso do ZEU votou que as eleições do ano passado foram fraudadas. Recentemente, seus líderes congressionais foram ao Paquistão, incluindo um general muito respeitável. Ele disse que as coisas não estão indo bem e líderes não eleitos estão governando o Paquistão ilegalmente. Então, sim, isso é. Temos um ambiente muito específico agora, com requisitos muito específicos que o secretário de Estado está cuidando e se envolvendo. E vamos deixar assim. E, na verdade, eu tenho um evento para o qual preciso ir a respeito. Apenas uma. Na verdade, vamos responder a uma pergunta sobre este assunto. O jovem ali com os óculos bem no centro aqui. Sim, senhor. Quero dizer, mudando para Indo-Pacífico um pouco. Primeira pergunta sobre Taiwan. Hoje marca os primeiros 100 dias da administração Trump, mas também marca os 100 dias que ainda não temos um presidente do Haiti. Então, quando podemos esperar um novo presidente do Haiti? A segunda pergunta é que não acho que o secretário Rubio tenha viajado para a Ásia. Ele tem algum plano de viajar para a Ásia em um futuro próximo e se encontrar com seu homólogo chinês em breve? Obrigado. Bem, eu não tenho uma resposta para a primeira pergunta. Podemos talvez levar isso de volta e ver se conseguimos algo para você. E neste momento não tenho nada para relatar a você sobre as viagens do secretário. Mas o que eu vou te dizer é sobre o que eu sou. Indo para cá,
o secretário se reunindo com famílias de japoneses sequestrados. Ele vai se reunir com uma delegação de membros legislativos japoneses, familiares e defensores dos cidadãos japoneses sequestrados e pela Coreia do Norte. Teremos um comunicado para vocês que será divulgado após essa reunião. E é para isso que estou indo agora. Muito obrigado a todos. Temos uma semana muito, muito empolgante e felizes. 100 dias. Muito obrigado a todos. Obrigado.